Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a linguagem de programação OCaml, né? E resumindo um pouco o slogan da empresa, é a linguagem funcional, imperativa e orientada a objetos. Bom, esse vídeo é um vídeo para a disciplina Paradigmas de Programação do sexto semestre pelo Instituto Federal de Brasília, e eu me chamo Gustavo Soares de Oliveira. Bom, então, OCaml é uma abreviação para Linguagem de Máquina Abstrata Categorial Objetiva. Bom, é uma linguagem funcional desenvolvida em 1996 pela empresa INRIA, que é uma empresa de origem francesa, e o desenvolvimento dessa linguagem teve como objetivo adicionar o paradigma orientado a objeto à linguagem Caml. E por sua vez, a linguagem Caml é uma linguagem da família ML, e a linguagem ML ela foi uma das primeiras linguagens a implementar o paradigma funcional, né, lá por volta da década de 70. Bom, o Caml é utilizado em ambientes onde um simples erro pode custar milhões e a velocidade é um fator decisivo. Então aqui está o exemplo de algumas empresas que utilizam o Caml, né, o Facebook, o Wolfram, a empresa Hostnet, que inclusive é uma empresa brasileira que utiliza o Caml em suas subrotinas nos servidores, e a Docker, que é uma empresa bem famosa também. A empresa CryptoSense utiliza o Caml para criptografia dos dados dos usuários. É uma empresa focada na criptografia dos dados, basicamente, né? Bom, e o Facebook utiliza em várias aplicações a linguagem OCaml, e uma delas é no Flow. E o Flow é um editor de texto com um compilador, né, entre aspas, né, um compilador enquanto o usuário digita, em tempo de digitação mesmo, né? E esse compilador foi feito em OCaml. Bom, e da data que foi feito esse vídeo, tinha 42 minutos que o último commit tinha sido feito. Então, ou seja, o Facebook utiliza bastante até hoje em dia mesmo o OCaml. Bom, agora eu vou falar algumas características da linguagem, né? É uma linguagem funcional e imperativa e dá suporte à orientação a objetos. Ela é fortemente tipada e estaticamente tipada, ou seja, a partir do momento que você define um valor para uma variável, não é possível alterar esse valor. Por mais que existam modos de, entre aspas, burlar esse estaticamente tipado, né? Mas em sua essência ela é estaticamente tipada e ela também é fortemente tipada, ou seja, são as variáveis que estão associadas diretamente a um tipo, né? Bom, e os valores das variáveis eles são definidos durante a compilação. Então, o programador não precisa se preocupar em definir o tipo das variáveis. Uma outra característica do OCaml e de várias outras linguagens funcionais é o encapsulamento de código por módulos ou parametrização de objetos. Ou seja, em várias funções, o programador não vê diretamente como aquilo foi implementado. Ele simplesmente chama aquela função e espera que aquela função retorne o valor correto para ele, né? E na maioria das vezes o OCaml devolve um valor correto para o que ele está chamando. Existem tipos pré-definidos como listas, tuplas e arrays, e o garbage collector dele é o responsável por eliminar as variáveis não utilizadas. Então o programador também não precisa se preocupar em desalocar memória, né?
Bom, e existem dois compiladores para a linguagem, né, que é o OCaml-C e o OCaml-OPT, onde o OCaml-C ele roda em cima da máquina virtual OCaml e gera como se fosse scripts que vai rodar em cima dessa máquina virtual. Já o segundo, o OCaml-OPT, ele gera código de máquina que vai ser executado na máquina hospedeira, onde o código se encontra. Eu vou dar exemplos de código agora. Assim como na maioria das linguagens de programação, o Caml possui os tipos básicos int, que é definido assim, float, que pode ser definido tanto assim como assim, possui o tipo char, que pode ser definido assim, o tipo string, que pode ser definido dessa forma. Bom, e aí ele possui o tipo booleano, que é true ou false, e aí ele possui os tipos list, que a lista pode ser definida assim, a tupla, que ela pode ser definida assim. Lembrando que uma tupla em OCaml não precisa necessariamente ter os elementos do mesmo tipo, enquanto uma lista precisa necessariamente ter os elementos do mesmo tipo. Bom, e o tipo array também, que o tipo array ele é definido assim, com essa sintaxe. Bom, e tem também o tipo unit, que esse tipo unit é como se fosse o tipo void do C, por exemplo. Vamos supor agora que eu quisesse encontrar o primeiro elemento de uma tupla. Então basta eu chamar o método fst e passar a tupla para esse método. Bom, nesse caso ele retornaria 1, que é o primeiro elemento. Se eu quisesse o segundo, basta digitar snd e passar a tupla. Bom, se eu quisesse, por exemplo, inverter uma lista, eu poderia chamar o módulo list, chamar o método have e passar os elementos 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Que ele me retornaria uma lista com os elementos invertidos. Se eu quisesse a cabeça da lista, basta chamar o método hd e passar a lista. E ele me retornaria 1, né, que é a cabeça da lista. Bom, para concatenar array listas, basta utilizar o arroba. Então, por exemplo, se eu quiser concatenar esta lista com esta, basta utilizar o arroba, que ele me concatena as duas listas em uma só. Bom, então eu vou falar agora um pouco sobre as funções. Bom, só que para me falar das funções eu vou falar das variáveis, né? Então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira definir uma variável chamada x e que ela tem o valor 1. Então eu digito a palavra reservada let, faço x igual a 1, basicamente. Bom, lembrando aqui que todo o comando termina com dois pontos e vírgula, e os comentários eles são da seguinte forma. Ignora totalmente, o comentário segue essa sintaxe, né? Então, de novo, vamos supor que eu queira definir a variável x com o valor 1. Então basta eu utilizar essa sintaxe. Bom, então para mim escrever funções, basta eu utilizar de novo a palavra reservada let, e aí vamos supor que eu queira escrever uma função que incrementa 1 na variável que eu passar. Então vamos tentar fazer ele aqui em C, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um int x que receba 1. E aí lá em cima eu tenho definido uma função da seguinte forma: int incremento
recebendo um int x e que retorna x mais 1. E aqui, dentro do meu main, né, eu tenho um int main aqui, eu vou ter um int main aqui, e aqui, para mim utilizar a função incremento, eu falaria que x recebe, na realidade vamos chamar aqui de y, vou falar aqui, declarar aqui x, e eu falo que x recebe incremento de y, então no caso x vai receber 2. Bom, então vamos tentar traduzir isso daqui para um código OCaml. Então vamos lá. Então primeiro eu defino y igual a 1. E agora eu vou escrever a função incrementa. Para escrever a função incrementa, vou utilizar a palavra reservada let. Vou escrever o nome da função e o primeiro parâmetro. E o que ela vai retornar vai ser o seguinte: x mais 1. Basicamente, ela recebe um inteiro, aqui é o escopo da função. Então ela recebe um inteiro, retorna um inteiro, e o que ela vai retornar vai ser uma função que vai retornar um inteiro para ela. E esse aqui é o nome da função. Bom, então eu vou falar que x recebe incremento de y. Bom, e então aqui x recebeu 2. Então aqui em duas linhas, né, nessa daqui da definição da variável e aqui na atribuição dela, eu consigo escrever o que basicamente eu escrevi em 4 linhas aqui, né? Bom, eu vou falar agora então das funções anônimas, né? Então eu vou começar dando um exemplo aqui que fica mais fácil. Então, para definir uma função anônima, eu utilizo a palavra reservada fun ou function, as duas são equivalentes. E aqui é o parâmetro, e aqui o que ela vai retornar. Vamos supor que retorne x mais 1. E nesse caso, como ela é anônima, eu estou passando o 42 para essa função. Então, nesse caso, ela vai me retornar 43. Bom, e as funções anônimas são importantes para entender um recurso bem interessante do OCaml, que são os iterators, né? Que vai ser uma função, basicamente, que recebe um array e devolve todos os elementos incrementados em 1. Então, vamos lá. List.map, e aqui eu vou escrever a função. A função vai ser receber um x, retornar x mais 1. E o array que eu vou passar para ela vai ser, a lista na realidade vai ser a lista com o elemento 1, 2 e 3. Bom, então ela me retornou uma lista com os elementos 2, 3 e 4, que é o incremento, né, de 1, 2 e 3. Bom, se a gente for tentar fazer isso em C, vamos tentar só fazer uma comparação aqui. Bom, eu escreveria um for, só que antes eu declarei uma variável array que receberia 1, 2 e 3 e declararia um novo vetor de tamanho 3. E aí de TI menor do que 3 e mais. Bom, e aqui eu falaria que o novo na posição i recebe o array na posição i mais 1. Então aqui eu já poderia usar o novo. Bom, aqui o que eu fiz em 6 linhas, né? 5 tirando o espaço aqui, em 5 linhas em OCaml eu fiz utilizando apenas uma linha, né? Bom, um outro exemplo é a utilização do fold left. Então vamos lá, list.fold left, e aqui eu vou passar a função.
a função que eu vou fazer vai ser somar todos os elementos de um array, de uma lista no caso, né? Então, x e y, e vai retornar x mais y. Bom, o primeiro elemento a ser somado vai ser o 0, com o array 1, 2 e 3. Bom, nesse caso ele vai me retornar a soma desse array, que vai ser 6. Então, tá aí, 6. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui é esse método foldLeft, ele recebe essa função, e essa função recebe dois parâmetros, o x e o y. Para a primeira iteração, o primeiro elemento vai ser esse que eu defini aqui, no caso do 0. E aí, x vai receber 0. E o y vai ser o primeiro elemento do vetor. Então, vai ser 0 mais 1, que vai dar 1. Depois, esse resultado ele vai colocar no x e vai chamar o segundo elemento do vetor, da lista, que vai ser o 2. E aí, no caso, vai ser 2 mais 1, que ele já tinha somado, que vai dar 3. E ele vai fazer a mesma coisa para o 3, que aí vai dar 3 mais 3, que deu o 6. Bom, então a legibilidade, para quem não tem muita experiência em linguagens funcionais, pode parecer no início um pouco complicado de entender, mas assim que você pegar a prática da linguagem, você acaba se dando super bem com a linguagem, porque é uma linguagem fácil de aprender. Bom, e para quem já tem experiência com linguagens funcionais, é algo extremamente fácil de aprender, porque a sintaxe parece muito com algumas linguagens, como por exemplo Haskell, F#, e entre outras. Bom, na parte de confiabilidade, no próprio site da linguagem diz que antes do programa ser executado, o compilador checa se todas algumas questões de segurança estão associadas, estão garantidas pelo programa. E aí isso cria uma camada extra de proteção de integridade de manipulação dos dados. Bom, aqui só um teste de desempenho, onde foi testado esse algoritmo nesse site, numa máquina de 64 bits quad-core. O algoritmo de árvore binária em OCaml deu 10 segundos e o mesmo algoritmo em C deu 2,44 segundos. Já nesse outro algoritmo, em OCaml deu 4,3 segundos e em C++ deu 2,2 segundos. Ou seja, é algo bem próximo do C, por exemplo, em alguns algoritmos, né? Então, dependendo do algoritmo, pode se tornar uma boa escolha. Bom, o custo, essa linguagem ela segue a licença GNU GPL e, portanto, não possui custos, né? A única coisa que você tem que fazer ao utilizar essa linguagem é dar os devidos créditos aos autores. Bom, e na parte de por que usar, é uma linguagem fácil de aprender e com isso você consegue entender cada vez mais os conceitos de programação funcional. É isso, obrigado.